Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Hoje a gente tem como convidado especial aqui o Dr. Carlos Maganha. Vou deixar aqui o Jonathan fazer a apresentação. Minha apresentação vai ser bem simples. Com certeza o senhor é o professor mais querido daquela faculdade, isso não tenho dúvida. Se a gente for fazer uma votação lá, com certeza todas as pessoas vão votar no senhor, assim, como o professor mais legal, mais simpático, mais tranquilo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o senhor, de onde que o senhor se apresenta assim para o pessoal. Bom, eu agradeço muito o convite aí com vocês, né? Essa parte de ser o mais querido fica por sua conta, né? Se você fizer uma enquete mesmo, eu não sei. Eu aposto nesse Eu resultado, apostaria, sim. mas eu fico muito feliz porque o meu envolvimento com a faculdade é de todo o coração com vocês, né? É um momento que eu tenho oportunidade de aprender, né? Eu digo que eu tô lá aprendendo mais. Mas enfim, eu sou paulistano, né, de origem, da Moca, né, um bairro tradicional lá. É, enfim, eu contar rapidamente, né, eu trabalho desde que eu me conheço de gente, então eu fui, não sei se vocês conhecem, mas eu fui menor aprendiz do Banco do Brasil com 15 anos, e aí depois eu optei, eu sempre gostei dessa coisa da medicina. Tenho uma irmã que é médica e acho que acabou fazendo com que eu optasse por essa área, né? Fiz medicina na Faculdade de Medicina do ABC, né? E depois fiz a residência na USP, no Hospital das Clínicas, né, em São Paulo. E lá eu continuei, né? Eu continuei, essa paixão pela obstetrícia, né, que eu tenho, ela me fez continuar, fiz meu mestrado, acabei fazendo concurso, fiquei como assistente lá no HC, depois eu fiquei assistente no Hospital Universitário também, que tem uma ligação muito grande, né? Os dois pertencem à Universidade de São Paulo, e fui fazendo minha carreira lá, né? Num determinado momento eu incorporei já um pouco a gestão, que é um pouco que hoje eu tenho forte, né, no meu dia a dia. Fui chefe do pronto-socorro de obstetrícia lá do HC e chefe da maternidade do Hospital Universitário. E vinha numa vida de muita entrega, né? Porque é uma delícia, né? A gente está dentro de um serviço universitário, né? Reconhecido, né? Como a USP dando aula. Era uma coisa muito gratificante, né? Então, parece que o tempo passa e você não percebe, sabe? Você fica lá o dia inteiro, mas você tem família também, e a tua família. Eu tive filhos, né? Hoje eu tenho 3 filhos, na época eles eram pequenos, e a gente começou eu e a minha esposa, a rever essa questão de pouco tempo de envolvimento com a família, né? Isso não estava fazendo bem. São Paulo, muito trânsito, muito difícil, né? Então a gente tinha conhecidos aqui em São José dos Campos, né, que chamaram a atenção de que haviam oportunidades. Eu vim num determinado momento, assim, da noite para o dia. Foi uma ruptura muito rápida, né, que eu tive. A gente veio em 2006 aqui para São José. E aí quando eu já vim nessa proposta de gestão, né? Eu não vim com eu vim querendo, na verdade, eu vim querendo sair um pouco dessa coisa de coordenação, né, que eu já vinha fazendo e tal, mas acabei entrando nessa coisa de gestão do hospital, né, um pouco mais até mais forte daquilo que eu vinha construindo, um pouco diferente daquilo que eu construía, porque em São Paulo eu estava ativamente, né, ligado à obstetrícia, ligado ao Hospital das Clínicas, tinha meu consultório, fazia parto, quer dizer, tinha uma vida muito intensa, né, da carreira. E quando eu vim para cá, eu acabei entrando nessa área de gestão, né? Já me tornei. No início eu fui diretor médico do hospital, depois eu acabei me tornando diretor-geral, né, do Hospital Municipal e tô desde então, desde 2006, né, nesse cargo. Vi o hospital crescer bastante, né? Acho que também fui responsável um pouco por isso, né? Esse crescimento, essa organização, esse tamanho enorme, né? Hoje o hospital
é um dos maiores hospitais do estado de São Paulo, né? Não sei se vocês sabem, mas ele está entre os 10 maiores hospitais do estado de São Paulo, né? E é o maior da região, né? O maior, um hospital que atende muita gente, né? Um hospital que atende 4.000 pessoas por dia. É uma coisa bem. Mas fiz uma pós-graduação, né? Em administração hospitalar, né? Para dar um reforço. Me envolvi com Lean também, né? Com a metodologia Lean. E estamos aí nessa área. Em 2018 houve o convite, né, para participar para voltar, né, um pouco à academia, que era algo que estava como se fosse quando eu vim para São José, eu sentia mais falta de dar aula do que propriamente da obstetrícia, do dia a dia da obstetrícia. Eu sinto muita falta de fazer parto, adoro. Adoro o contato com gente, sabe? É uma coisa que sempre me fez bem. Mas fazia muita falta da aula. O contato com aluno, o contato com pessoas jovens, né? Porque é uma troca muito grande você dar aula, né? A gente acaba aprendendo muito também, né? E aí veio o convite, desde então eu tô lá na Humanitas, né? Fazendo minhas aulinhas lá e tendo contato aí com vocês, que é uma maravilha. Sorte a nossa, inclusive. Com certeza. Mas eu queria só acrescentar que, sendo daqui de São José, só para dar uma noção, para eu sei que o Jonathan não era, mas assim, eu sendo daqui de São José, sempre foi bem interessante, assim, o aspecto que a cidade teve com o Hospital da Vila, né? Que é o municipal, a gente sempre chamou ele de Vila, porque fica na Vila Industrial, e a gente sempre tinha essa referência. Assim, cara, se der qualquer coisa errada, você não vai para os particulares, você vai para o Hospital da Vila, porque lá é onde tem o atendimento. Então, Sim. eu cresci dessa forma, né? Assim, meu pai, ele chegou a fazer um estágio no Hospital da Vila, acho que na parte de bucomaxilo, não tenho certeza. Aí ele vai ouvir coisa de ele, dentista, né? ele vai até me xingar aqui, que ele já me contou essa história umas 3 vezes, eu sempre esqueço, mas ele já chegou a fazer, então... Você assim, sabe que é muito engraçado, né? Porque a Vila, né? O PS da Vila, ele nasceu como um pronto-socorro, né? O nosso hospital, ele nasceu como pronto-socorro da Vila. E esse nome é tão forte, né? Porque a Vila Industrial é uma área operária, né, de São José, então ele nasceu com esse contexto na década de 80. E ele foi crescendo conforme a necessidade da cidade que foi crescendo, tanto que vocês veem que não é um hospital que cresceu horizontalmente, né? Ele tem 40.000 metros quadrados de terreno, né? Então é um hospital que não tem segundo, terceiro andar, né? Ele é um hospital que cresceu, foi espalhando, conforme a necessidade ele foi incorporando áreas dele. Hoje é um hospital de 400 leitos, mas ainda é chamado PS da Vila, entendeu? Então é um hospital de 400 leitos, que é o mais PS da conhecido como pronto-socorro da Vila, entendeu? As pessoas não, quando fala, não têm a noção do tamanho do hospital, né? O que esse hospital representa. São mais de 100 leitos de UTI, né? Entre neonatal, UTI adulto. É um hospital bem estruturado. Bem estruturado, e a gente tá sempre querendo crescer mais, né? Tá sempre com projetos. Eu né? acho que nem a gente que é aluno, assim, que tá lá na prática médica, sabe o tamanho do que a Vila representa, assim. Acho que a gente tá lá, é o hospital que a nossa faculdade tem parceria e não sabe que é tão significativo, assim. Pra mim era diferente, né? Que era daqui, então tinha uma certa noção. Mas até pra gente, quando a gente começa a ir lá, a gente fala, meu, como que isso aqui é tão grande? Né? Assim, você não imagina. Justamente por essa mentalidade de falar assim, é o PS da Vila. Na hora que entra lá... É que a gente, como médico, né? A gente não vê o bastidor, né? Porque você tem todo um bastidor, é como uma peça de teatro, né? Você tem os atores principais, que são os médicos, são os enfermeiros, mas você tem um bastidor, né, para aquilo funcionar, né, que é uma coisa realmente bastante desafiadora, bastante desafiadora. Uma que são os custos, né, é caro, né, um hospital desse porte, com essa complexidade que ele tem, né, como você falou, de porta aberta, né, recebendo traumas, né, acidentes, e você tem uma estrutura bem cara, bem robusta, difícil. As pessoas que estudam administração, né, elas falam que
o hospital ele só perde em complexidade de gestão, de administração para um porta-aviões. Uhum. Porque o porta-aviões também tem um hospital. Entendi. Então você tem um hospital dentro de um porta-aviões, entendeu? Dentro de um navio. Nossa Senhora. Porque de fato é complexo. Você pensar nas compras, né? A gente compra desde um lápis até um ultrassom, uma tomografia, né? Nós recentemente compramos um aparelho de tomografia, a gente vai crescer o parque ali, vai fazer um parque maior, mas é muito complexo mesmo, é muito complexo. Mas é divertido, é divertido, é bom. Uma dúvida que eu tenho nessa lógica de gestão, assim, o senhor é GO e tudo mais, mas o senhor não é responsável pela GO do hospital, o senhor é responsável pelo que exatamente, assim? Eu sou como diretor-geral do hospital. Eu Uhum. sou o responsável por todas as áreas. Eu tenho uma estruturação que eu tenho a área médica abaixo de mim, a diretoria médica, uma diretoria administrativa e uma diretoria de enfermagem e outros profissionais, né? Então, eu respondo por todo o hospital, técnico e legalmente, né? Entendi. Eu não tenho ligação direta com a GO, né? Entendi. Mas está sobre seu comando dessa forma Tá, que é de uma estruturada, forma, né? de uma forma indireta, indireta, sim. né? A gente tem, é que eu me envolvo muito no dia a dia do hospital, né? Desde protocolos, obras, né? Eu acho que você fazer a gestão, né? Não é só estar sentado na mesa, você tem que estar lá andando no hospital, vendo as dificuldades que ele tem, por conta dessa complexidade enorme que ele tem, e esse dinamismo, né? Esse tanto de gente, né? Uma hora o hospital pode estar vazio, se você tem um acidente na Dutra, de repente ele está com 10 pessoas lá, graves, atendendo, né? A gente tem histórias de grandes acidentes que foi necessário uma estruturação para atender 30 pessoas ao mesmo tempo, graves, né? Então, esse é o hospital que responde mesmo, ele tem essa particularidade, ele responde, né? Ele é preparado. Os profissionais são muito bem preparados para isso. Sim. O que às vezes a gente tem recente, né? É porque ele, apesar de ser grande, né? Ele acaba sendo insuficiente para a demanda em algumas situações. Então, isso acaba dando uma dificultada, né? No atendimento e tal, mas o atendimento do paciente grave, principalmente, é a referência. Referência, É a sim. referência. Da região inteira, né? Não só Da daqui, região, inteira. Não atende necessariamente encaminhado dessas regiões Taubaté, né, tal, porque lá também tem uma estruturação, mas essa micro-região aqui que a gente vive, ele é muito procurado por pessoas até de outros estados, né? Então, sul de Minas, né, procura, litoral norte procura muito hospital por conta dessa, vamos dizer assim, dessa fama de ser um hospital bom, de ser um hospital resolutivo, né? Então, acaba tendo essa procura, assim. E aí funciona assim, é uma OS que toma conta e você tá pela OS, Exato. você é sócio, como que funciona? Assim, Explica vendo... esses termos pra galera que não conhece. Ok, OS é Organização de Saúde, né? É isso, Como é uma se organização social. Social, beleza. Social. Aham. É uma entidade, né, a entidade que eu sou empregado, Empregado. né? Eu sou empregado seletista, né, inclusive. Então, Uhum. a nossa OS, ela tem uma tradição muito grande, né, porque ela é chamada SPDM. Nossa, A SPDM, ela nasceu, para vocês terem ideia, em 1933. Ela é dona do Hospital São Paulo. entendi. Uhum. Ela nasceu antes da Unifesp. Então, porque assim, a Escola Paulista de Medicina, ela nasceu como uma escola privada. Ah, tá. Existia na sociedade paulistana um desejo de ter outra faculdade que não a USP, de medicina. Né? Então, tinha a USP, então os professores e a sociedade lá na Vila Clementino, né? Não sei se vocês conhecem ali a região do Hospital São Paulo, tal, uma região que sempre foi uma região nobre, né? Eles se juntaram, fizeram uma sociedade chamada SPDM para a construção do Hospital São Paulo. E desde então a SPDM ela é dona ainda do Hospital São Paulo e de parte da estrutura que existe lá de assistência, né? Que acaba servindo mais para a Escola Paulista de Medicina e para a Escola Paulista de Enfermagem. Entendi. Tradicionalmente, então, ela tem essa ligação.
Tanto que quem que são os sócios, né, da SPDM? Os sócios são os professores titulares da Escola Paulista de Medicina. Uhum. Então, é uma associação ligada à Escola Paulista de Medicina, por conta disso. O que que aconteceu? No final da década de 90, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente, ele lançou uma lei, que é a Lei da Organização Social, que permitiu, né, que aparatos públicos, porque até então não existia essa terceirização, né? Ela acabou crescendo muito com o Fernando Henrique Cardoso. Ele sofreu protestos na época, etc. e tal. Mas a lei, ela partiu daí. 1995, se não me falha a memória, né, com o Bresser, ele que organizou a lei, que regulamentava, né, justamente que aparelhos públicos pudessem ter uma gestão em parceria com entidades privadas, Uhum. na educação, na saúde e na cultura, tá? Em 99, o estado de São Paulo era governado pelo então Mário Covas. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar? Uhum. Que era um cara, foi um exímio governador, um cara muito. E o que ele tinha de desafio? Ele tinha construído uma série de hospitais que a década de 90 foi muito ruim. O Brasil ele tinha muitas dificuldades, sabe? Ele melhorou muito. Melhorou muito. A gente reclama, acha que tem que melhorar mais, e tem, né? Mas ele tinha muita dificuldade econômica. Então, a década de 90, final da década de 90, se construiu muitos hospitais, porque não tinha. São Paulo não tinha tanto hospital. Então, se construiu vários hospitais na periferia de São Paulo, né? Então, regiões periféricas, municípios periféricos, mas qual que era o desafio? Como que nós vamos botar esses hospitais para funcionar. se funcionar? Uhum. Então, o Covas começou a trazer entidades, né? Uma delas é a SPDM. Normalmente, né, desde essa época, entidades mais ligadas à Santa Casa de São Paulo, entidades ligadas à USP, entidade ligada à Santa Marcelina, que foram as maiores, né, que começaram esse caminhar, né? E o que aconteceu? Foi muito exitoso essa experiência, né? Então, trouxe frutos muito bons, né? De hospitais muito bem, com uma gestão boa, qualidade. Então, ferramentas que antes não se aplicavam aos hospitais públicos, né? Na gestão direta. Porque não por mal, mas é difícil administrar um hospital. Sem dúvida. Na gestão direta, vocês imaginam, com licitação, contratação, concurso, né? O desafio fica muito maior, Sem dúvida. né? Burocracia E muito. por outro lado, você tem populações que mudaram, né? Então hoje não tem mais aquela vontade de fazer um concurso público, né? As pessoas estão com outra. Mudou. Então isso foi muito exitoso e a SPDM começou então, desde 99, assumiu hospitais. Hoje ela é a maior entidade filantrópica, né, porque é uma entidade filantrópica, é a maior entidade filantrópica de saúde do país, Entendi. né, administra muitos hospitais. Em 2006 foi chamada aqui para esse projeto. Aqui foi um projeto também diferente, porque o nosso hospital, antigamente, antes disso, né, os hospitais eram novos. Então o que o Covas fez? Ele pegou o hospital zero, né, tudo ok e tal, e a entidade assumia e começava. Aqui não, aqui o hospital já tinha, era um hospital de gestão direta, então nós assumimos meio gestão por OS, meio gestão direta, com servidor público, né? Teve muita discussão, né? Porque é uma área ideologicamente de muita discussão, então a gente teve muita... Foi uma época difícil, o começo, né, e tal. Mas agora já estabeleceu, acho que... Mas é isso, eu sou contratado. da Eu CLT, sou então, funcionário entendi. da SPDM, né, para ser diretor técnico, diretor do hospital. E considerando então que ela é uma entidade filantrópica, assim, para o médico, vale a pena ser vinculado? Como que é financeiramente assim? Olha, a gente costuma pagar o mercado,
Uhum. né? Porque se você não compete no mercado, você não compete, você não consegue ter gente, né? Uhum. Sim. Então, assim, existem as pessoas que gostam e que não gostam de trabalhar no serviço público. Tem isso, Uhum. né? Então, você compete, às vezes, com hospitais que têm menos volume, né? Então, às vezes, o médico, ele prefere trabalhar, mesmo ganhando um pouco menos, ele prefere trabalhar no hospital privado que tem menos volume, tem mais qualidade de vida, tem isso muito forte, né? Mas os vínculos de trabalho são muito maleáveis, né? Então a gente contrata tanto médicos por CLT, carteira assinada, tal, né? Que hoje as pessoas não querem muito, né? Particularmente o médico, ele quer ser PJ. PJ, né? E a gente tem também a modalidade. Então, eu acho que a gente compete na região, de igual para igual com qualquer hospital, nessa coisa de mercado, né? É uma cidade rica, né? Que tem a capacidade de prover um hospital caro, Sim. né? De prover um hospital, né? Então, a gente compete, sim. É, tá sempre contratando gente. Desculpa entrar no detalhe técnico, que eu realmente eu acho bem Não, interessante não, essa parte de gestão. claro, claro. Porque, então é uma PPP, né? E Uma a gente parceria. não é, Não é quando a bem. gente fala PPP é um instrumento próprio, né, Ah, de tá. De terceirização, terceirização, entendi. né? Na PPP, por exemplo, estrada é PPP. Sim, sim. A As PPP, a concessionárias. parceria público-privada, é uma parceria público-privada, porque é uma parceria onde o ente, no nosso caso, do OS, o contrato de gestão, que é um contrato próprio, né? Ele é o seguinte, a entidade, ela faz a gestão do público. Uhum. Então, a gente tem um orçamento, né, um dinheiro mensal, que o poder público ele repassa para a SPDM, né, para ela administrar o hospital. Então, com esse dinheiro, ela tem que produzir. Então, ela tem que prestar contas disso. Então, nós temos uma quantidade de cirurgias que tem que ser feita, tem uma quantidade de internações que tem que ser feita, é, tem indicadores qualitativos que tem que atingir, né? Então, isso tudo mensalmente Para a gente justificar o tem financeiro, que né? apresentar. Uhum. Apresentar. É transparente, então a gente tem que colocar no site tudo, Sim. né? Então, desde dos salários, do que gasta, quais são os fornecedores, tudo. Tudo é transparente. Isso também é uma coisa importante. Então, é mais transparente que até, às vezes, o poder público, Sim, né? sim. Porque você tem que dar essa transparência, né? Pelo site próprio. Então, é um modelo, pelo menos aqui, a gente entende que foi bastante também exitoso, Sim, né? A gente sem dúvida. conquistou bastante. A gente tem estudos, né, de quanto que o hospital custava antes e depois. Eu fiz esse estudo e o quanto que ele produziu a mais, né, na gestão. Então, para vocês terem ideia, até 2016, a gente já contabilizava uma economia de R$ 1 bilhão. Nossa. É, Nossa. é significativo, Bem né? significativo. Fazendo mais. É exemplo de gestão isso, né? É, Não tem como. bem interessante. Nossa experiência aqui, assim, um ano depois, a nossa experiência foi case publicado que o Banco Mundial ele vinha fazendo um estudo, né, sobre ferramentas de gestão na saúde e tal. Nossa experiência foi publicada num livro do Banco Mundial, Legal. como uma experiência exitosa. Um ano depois de assumir a gestão, eu acho que a gente melhorou já muito mais do Que legal. Mas é desafiador. A gestão é uma coisa que do público, né? É desafiador. Sim. Desafiador Opinião nos dias de hoje. pública, né? Tudo Opinião mais, né? pública, a gente trabalha com essa coisa da rede social, né? A gente estava falando quanto que a rede social interfere, né? Então as pessoas elas têm posicionamentos muito definidos. Então às vezes o que ela acha que é diferente é ruim, né? É Exatamente errado, isso. Hoje a impressão que está é que é isso, que as pessoas querem de um jeito.
Isso na medicina vocês vão ver. Hoje as pessoas não... eu falo com a turma, né? A impressão que dá é que a pessoa não vai lá só para se tratar mais no hospital. Primeiro, ela vai para ter uma experiência. Não tem que ser uma experiência boa, adequada. Então, isso tudo o gestor tem que prover. Tem que estar atento, pensar porque você tem que definir estruturação do hospital, ampliação de determinadas áreas, né? Tudo isso a gente tem um plano diretor, né, que a gente faz, porque também não pode toda hora fazer obra, né? Então a gente faz um plano diretor, tem uma organização, então já vai fazendo. Nesse plano diretor você tem que prever essas coisas, né? E no dia a dia, para evitar confronto, né? Porque isso causa confronto, né? Com a mídia social, com mídia também de TV, Porque do lado. você não tem, na hora que está na mídia social, não tem o que discutir, né? Porque na hora que você vai ver, qualquer opinião que você coloca, vai ter 50% que vai junto com você e 50% que vai te odiar. Sim. É também, impressionante às como vezes, que é polarizado isso, né? E às vezes quando é veiculado, às vezes, por mais que tenha o direito de defesa que é posterior a isso, o pessoal não quer saber. Não, Pega não existe a isso. notícia principal. Não e existe. é complicadíssimo. E ainda mais pro médico que, dependente da área que o médico tá, a primeira imagem que é veiculada é o que vai ficar, né? Exato. Independente do que foi realmente acontecido. E nós médicos, de uma certa forma, também estamos nos expondo demais. Sim. Também pela mídia, né? Também. Por quê? Também somos produtos disso tudo, não é? Na verdade, nós estamos vivendo isso e nós médicos gostamos de alguma forma disso, não é? E acaba entrando nessa seara, né? É uma ferramenta para ser usada, né? Tem que saber Tem usar. que usar, tem que saber usar. Eu acho que eu não sei o que vai acontecer, se a gente tem que amadurecer, mas a preocupação que dá é que a gente está se afastando muito da humanidade, do contato, sabe? Isso preocupa, né? Essa falta de contato, né? Só viver nesse mundo virtual e entender que só isso é verdade, né? Porque o mundo do contato, né? De estar junto, ele é imperfeito. Ele é imperfeito, mas isso que também é bom, né? Faz amadurecer, eu acho. A imperfeição, ela é boa também, É boa. né? A diferença, ela é importante, né? Enfim. Mas a gestão é uma pinga, né? Se a gente... Tem uma pinga. Você toma, e você fala que nunca mais, mas você tá lá, entendeu? Porque é bom, né? Você vê o teu trabalho evoluir, acontecer, pessoas se beneficiando com isso, puxa, mas é um trabalho, porque é isso, não é só o palco, né? Sim. Você tem todo lá, Tudo por toda a trás, né? estrutura, toda a estrutura. Vou contar um exemplo para vocês, a gente estava falando antes, né? Na pandemia. A pandemia chegou um momento muito intenso, tal, vocês vão lembrar que na Amazônia, lá não estava Amazonas, né? Acabou o oxigênio. Isso virou uma neurose, né? Porque todo mundo achava que ia acabar o oxigênio do hospital. E o hospital é parrudo, né? O nosso hospital é forte mesmo, né? E ele estava aguentando firme. Ele tem um cilindro gigante de oxigênio. É claro, aumentou muito o consumo, né? Então, a gente tem uma empresa, né? Um contrato de uma empresa que para vocês terem ideia, a cada 2 semanas ela abastece esse cilindro. Vocês devem ter visto o cilindro já atrás, né? Lá do hospital. Mas que nesse momento ela tinha que ver 2 vezes por semana. Nossa. Vinha, enchia. O oxigênio ele fica no meio líquido. Oxigênio E ele, para ir para os encanamentos do hospital, ele passa por um mecanismo de aquecimento. Aí ele vira gás e vai. Mas a coisa estava tão intensa que a preocupação nossa não era a falta de oxigênio, era congelar o canal de passagem, porque passava tanto oxigênio. E como esquentava aquilo fazia um vapor ali na Juscelino Kubitschek, parecia uma coisa, uma cena de filme de terror, né? E você preocupado, e a rede social falando, e a rede social ela é ingrata, né? Porque às vezes um cara fala, não, vai acabar o oxigênio. Acabou. Isso virou verdade. Até você falar que não, que tá tudo certo, que...
E Nossa, mesmo comprovando por A mais B que não, vai às ter quem vezes acredita que vai, isso não, vai tá achar enganando a gente. que... É. Mas é isso. Então, imagina o esforço que a gente tem que ter no dia a dia para manter uma estrutura daquelas funcionando, né? É uma coisa. Isso é gestão. Isso é a gestão do dia a dia. Muita gente faz, né? Nosso hospital tem mais de 2.000 funcionários, né? Um hospital grande, passa lá 4.000 pessoas por dia no hospital. Uhum. 4.000 pessoas por dia é um dia de shopping na época de Natal. Vocês já foram no banheiro, no shopping na época de Natal? É disputado. Sujo, não é? Sujo, disputado. Sim, sim. Então, mas lá não pode. Então você tem que ter toda uma estrutura, que todo dia vai ser um Vai ser hospital assim. no dia de Natal ali, passando gente, passando. Vocês viram como que é, né? Uhum, Vocês sim, veem. com certeza. E o senhor falou que teve essa ruptura, então, desde da sua vida paulistana, né? Então, o senhor fez residência na USP, estava trabalhando na USP, tinha o seu próprio consultório. Trabalhava assim, teoricamente, se a gente for idealizar uma vida, a gente idealizaria essa. A USP tem o seu consultório particular em São Paulo, e aí o senhor Dando aula na deixou... USP ainda. Exato. E aí o senhor deixou isso para vir para São José. E aí eu queria saber qual a sua perspectiva hoje sobre isso, sabe? Nessa parada mais subjetiva mesmo, de qualidade de vida, de família. O senhor acha que valeu a pena? O senhor faria isso de novo? Como Ah, que é? sem dúvida. Eu fiz a melhor coisa da vida, né? Porque a família é a coisa mais importante que tem, né? Eu acho que isso foi uma escolha pela família, né? Porque você se envolve tanto, né? E ó que aqui eu trabalho para chuchu, Sim. né? Não é que eu não trabalho, mas é um tipo de carga diferente. Lá eu tinha que ficar no hospital, dava plantão, então dava 2, 3 plantões por semana. Todo fim de semana eu dava plantão, né? Então era um mecanismo de vida, de dia a dia, fazia parto, tal, que me afastava um pouco da família, né? Uhum. Isso daí é muito ruim, né? Você não tá com a sua família. Mas era uma pinga também, né? Porque você tá no dia a dia, é isso, USP, Uhum. né? Você tá naquele mundo, é super gostoso, né? É o dia a dia, né? Dar plantão com o residente, dar a pizza à noite, na madrugada. É uma delícia, né? Você não percebe, mas foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque a cidade é bacana, né? São José é uma belíssima cidade, né? É super boa para morar. A oportunidade dos meus filhos de ter boas escolas, né? Então não há nada que deixe que eu tenha trocado ruim, né? E agora mais ainda, porque esse ato que ficou, que eu achei que foi o que eu mais senti, né? Não, nem tanto a questão profissional de medicina, mas a coisa de dar aula, eu estou agora pude, desde 2008, retomar isso. É muito bom, né? Isso daí que é bom. Na verdade, não é estar na USP. O que era bom é estar com as pessoas, discutir, né? Eu também, circunstancialmente, eu fiz muitos amigos lá, né? Então, essas pessoas ainda me chamam para Uhum. dar aula, né? Porque eu fiz um nome, né? Uhum. Então, mesmo depois de 16 anos, o pessoal lembra de mim e me chama. Então, agora eu faço parte da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia também, né? Da diretoria. Faço parte da Comissão Nacional de Gestação de Alto Risco da Febrasgo. E lá eu tenho a oportunidade também de aperfeiçoar a área científica, né? Uhum. Que é uma área gostosa também, né? De você... eu estudava no HC muito diabetes e gravidez, né? Adorava. A minha mulher falava que eu era apaixonada, era a primeira paixão minha era o diabetes. E era tudo em papel, vocês não têm ideia. Eu tinha os artigos, eu levantava artigo de 1900 e bolinha, e eu tinha tudo, assim, pilhas de artigo sobre diabetes e gravidez, e lia tudo, eu adorava. Modestamente, eu sabia bastante sobre o assunto. Tinha um ambulatório no HC que era responsável, né? A gente atendia as gestantes também, era referência lá para isso. Então, eu me desenvolvi muito nessa área, né? Então, essa foi a ruptura, né? Que agora eu tô retomando aos pouquinhos, então voltei a discutir assuntos não de diabetes, mas estou falando sobre doenças da tireoide na gravidez.
tive a oportunidade de fazer dois statements sobre o assunto no Brasil, com outras sociedades, né? Fiz um statement agora que deve publicar por esses tempos aí sobre trauma e gravidez, que é um assunto também muito interessante, que o obstetra não tem tanta vivência, a não ser na violência, né? Na violência doméstica, porque é uma forma de trauma, né? Mas também tive a oportunidade de discutir com outra sociedade esse tema, então vamos publicar e é uma delícia também, né? Você estudar, você ler, você poder dar aula, isso é uma coisa com aluno, isso é... Então eu acho que isso hoje eu sou mais completo, Uhum. né? Então de 2018 para cá eu me sinto e como é uma área, não é que é menos responsabilidade, né? Mas a gestão é muita responsabilidade que eu tenho, né? Então, é pesado, preocupante, né? Você se preocupa, tem muitos assuntos que preocupam, né? Você tenta buscar soluções, às vezes, é pesado. Essa é uma área que me traz mais leveza, né? Então, é um momento que eu consigo curtir, né? Bastante. Baseado no que o senhor falou, eu já tenho algumas dúvidas aqui que eu gostaria de tirar, e uma delas é, considerando que o senhor tem tanta inserção assim, tanto na sociedade, né, quanto na Febrasgo, o que o senhor considera importante na hora de alguém escolher uma residência com destaque residência de GO, assim? Tem que gostar. Tudo que você tem que fazer na vida, você tem que gostar. Porque se você não gosta, não dá certo. Acho que, porque a tua vida, veja, eu penso assim, a partir do momento que você escolhe medicina e depois escolhe uma especialidade, é a tua vida. Quantos por cento você não vive aquilo da tua vida? Se você não gosta, você vai ser uma pessoa infeliz. Então tem que gostar, porque se você gosta, não vai ser problema acordar de madrugada para atender um corrimento, não vai ser problema acordar de madrugada para fazer um parto, não vai ser problema quando o paciente tem dúvida e até às vezes está meio amargurado com você, não está muito feliz, está trazendo problemas de casa, porque isso acontece, né? São relações, né? Então, quando você gosta, eu acho que você tem que entender o que que é a residência, o que é GO, o que é CGO e tal. Porque muitas vezes, por que eu falo isso? Muitas vezes as pessoas vão mais pela questão financeira. O que dá mais e tal. Não, o que dá mais é o que dá mais prazer pra gente, né? Por conta disso, você fica muito tempo, né? E se é uma coisa que não te diz respeito, você não curte, aí você não aguenta. Não aguenta, fica amargurado. E aí vai sendo um ciclo negativo, né? Porque se a pessoa que não gosta daquilo que ela faz, daquilo que ela é, ela vai ser ruim, vai ser. Isso desconta no paciente, né? E isso é um ciclo ruim para ela, para as pessoas que estão ao lado. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho a dizer, a pessoa tem que gostar daquilo que faz. No que for, né? Eu tenho 3 filhos, né? Um deles optou por psicologia. E eu tenho muito cuidado de não interferir, né? A gente é muito bitolado, né? A gente faz uma coisa e acha que aquilo é a melhor coisa do mundo. E eu super tranquilo, ele não determinou, Maurício, né? Ele num determinado momento queria música, a gente apoiou, aí no outro momento ele pensou em filosofia, ele teve esse problema da pandemia, então ele acabou o curso dele na pandemia, então período difícil, né, de fazer cursinho na época de pandemia. Vocês viveram isso na faculdade, sabem as dificuldades que isso é, né? E agora ele optou por psicologia e então, a Rafaela, que agora ela queria, por muito tempo, ela quis psicologia também. Ela achava que medicina era muito puxado e tal, porque ela via a nossa vida, né? Eu e a minha esposa somos médicos, né? E a Patrícia, ela foi médica mesmo aqui em São José, né? Ela
fez GO, trabalhou muito, deu plantão, tal. Eu não fiz isso praticamente, né? Fiz muito pouco GO em São José, porque eu entrei logo nessa área de gestão. Então, ela agora escolheu medicina. Vamos lá. E por quê? Porque eu acho que tem que ser por aí. Tem que ser, a pessoa tem que gostar, tem que conhecer, né? Ainda quando a pessoa escolhe, a gente escolhe muito novo, né, o que vai ser, Uhum. né? Então, às vezes, não tem ideia, né? Então, por isso que às vezes muda também. Então, eu acho que no momento que tem que mudar, tem que mudar. Não se adora, não gostei. Não adianta insistir, porque vai ser, né? Se a carreira da gente, volto a dizer, é o momento que a gente consome mais tempo da gente, se for pensar, a gente fica boa parte das horas é a nossa carreira. Uhum. Pô, se você gosta do que você faz, quer coisa melhor? Eu me identifico muito com isso porque eu mudei de curso, né? É, Mudou de profissão, né? mudei Não de foi de profissão, curso, né? verdade. Exatamente, eu mudei de profissão, né? Então, realmente Mas é difícil, é difícil, mas é importante mas tomada de era o que decisão. você falou, de ficar amargurado. Então. Tinha dia que eu chegava em casa, puta, não queria falar com ninguém. Queria ir pro quarto, válvula de escape, jogar um videogame, qualquer coisa assim, porque, nossa, era ruim. Tinha momentos bons, obviamente, não era 100% ruim, mas eu tava vendo que tava indo por um caminho que a advocacia em si tava sugando demais. Sugando a felicidade, né? Não só de esforço, né? Porque a medicina suga o esforço nosso. Sim. Mas eu posso estar alcançado que eu tiver no dia. Eu não troco, eu não volto. Eu prefiro esse cansaço porque eu tô me Não, é um realizando. cansaço É um gostoso, cansaço né? gostoso. Aquele cansaço que você fala, pô, realizador, né? Sim, sim. Eu acho que a gente tem que buscar isso, né? Porque a vida da gente é curta, né? Quando você vai ver, eu tenho 52 anos, você vê a coisa voa, parece que é um piscar de olhos, Uhum. Uhum. né? Tem que aproveitar. Eu acho que é muito. Acho que a gente pode até enveredar por esse caminho de falar sobre qualidade de vida, saúde mental, relações interpessoais, assim. E até considerando tudo que foi discutido aqui, eu penso que quando a gente é jovem, a gente não se responsabiliza muito por aquilo que a gente quer. E aí, se você não tem essa maturidade de virar essa chavinha e falar, pô, é isso que eu quero e eu assumo essa responsabilidade, você vai chegar com 50, não, 40, 50 anos, amargurado, fazendo uma coisa que você não deveria estar fazendo, que você não gostaria de estar fazendo, mas já é tarde demais pra você Sim. mudar e aí você fica fazendo as coisas de Eu qualquer acho que jeito. talvez seja o mais difícil. Aham. É o momento que a gente toma as decisões. É muito cedo, Uhum. né? São decisões Concordo. impactantes, né? Você pensar a nossa vida. E Uhum. é como se fosse um caminho que você vai para um lado e às vezes era para o outro, Uhum. entendeu? Uhum. Porque depois voltar e estar nesse caminho e falar, não, era para o outro, é difícil, É difícil. Uhum. difícil, né? Então, eu não sei se a gente está preparado nesse momento para tomada de decisão, ou a gente tem que se preparar melhor para isso, talvez enquanto enquanto Formador. Uhum. orientação, né? A gente poder se preparar, porque a residência também é isso, né? Você optar por uma especialidade, né? É um divisor de águas, né? Menos do que a profissão, Sim. menos do que a Uhum. profissão, né? Porque bem ou mal você é médico, né? Veja eu fui GO e de repente eu estou na gestão, Uhum. né? É uma coisa que compatibilizou. Não é fácil compatibilizar, mas compatibilizou, né? É uma opção que acabou seguindo e eu acabei voltando um pouco para GO, né? Uhum. Assim, então foi um vai e volta Uhum. tal, e agora parece que eu estou bem. Mas é isso, é isso que você falou. Eu acho que Uhum. talvez seja muito cedo, a gente não está tão preparado. Uhum. Porque são tantas coisas, né, que influenciam, são os nossos pais, são os nossos amigos, é a nossa visão de mundo que às vezes é um pouco Limitada. ainda Bem limitado. Não é nem um pouco, acho que é bem limitado. Com 17 anos, poxa, como que você vai tomar essa decisão, né? Mas eu penso que, tipo assim, também, a gente, foi o que o senhor falou, né? Tem essa parte de escolher a profissão e depois escolher a residência. Só que se a gente considerar, por exemplo, que tem alunos que entraram com 17 anos na faculdade, com 24 vão ser médicos, 25. Sabe? Não tem a maturidade ainda para decidir se às vezes tem uma voz externa assim tão forte falando,
vai para áreas mais prestigiadas, entre muitas aspas. Porque tem uma idealização, por exemplo, da cirurgia. Vai para cirurgia porque médico de verdade é cirurgião. E sei lá, eu acho que a gente já tá chegando nesse lugar de que cirurgia não é pra gente, assim. E eu acho que é muito, muito importante ter esse tipo de conversa para as pessoas se ligarem que o mundo não é... A medicina não é essa... São essas vozes externas, assim, que falam o óbvio, assim, né? Sim. Porque sempre vai ter, Uhum. né? É uma carreira de prestígio, uma carreira, né, onde você vai ser na sociedade uma pessoa diferenciada. Ainda não sei se isso vai perdurar, né? Mas ainda é, né? Você inicia a sua vida ganhando um bom salário, Uhum. às vezes melhor do que muita gente não consegue a vida inteira chegar Isso lá, é verdade. não é? Uhum. Então, um médico recém-formado ganha facilmente R$ 10.000 por mês. Facilmente. Sim. Com muita tranquilidade, na Dá verdade. plantão, tem que sim. trabalhar, etc e tal, mas Mas ganha. tem gente né? que não tira 10 pau Que por mês carreira com que você quantos anos de consegue? carreira, né? Não, por muito. Nossa, tem Sim, gente que se mata exatamente. por muito menos. Não é? Então, assim, sem dúvida que isso vem. Agora, cada um é cada um, né? A gente, no fundo, é produto do que nós vivemos, né? Nós vivemos, então é difícil, mas eu acho que a pessoa tem que tentar pensar nela, né? E naquilo que ela gosta, e de fato, para poder ser feliz. Uhum. E eu acho que a felicidade e o sucesso, de uma certa forma, eles caminham junto. Sim. Porque também, se não tiver sucesso e ser feliz, ser feliz. Uhum, Porque exato. eu acho que é importante. É que eu acho que é difícil, sei lá, né? Pelo menos na minha visão, assim, é bem difícil. Na minha realidade é difícil, né? Tipo, não ter sucesso e continuar sendo feliz. Eu acho que a nossa geração é um pouco depressiva, assim, sei lá. Nossa Fica geração ligando muito. é resultadista. Exatamente. Resultadista, eu acho. É porque o mundo hoje em dia é resultadista, né? É pouco dessa rede social de ser uma coisa bela, né? Porque na rede social tudo é bom. Uhum. E particularmente é tudo bom para você, né? Porque você vê o que você quer ver lá. É impressionante. Por conta desses mecanismos próprios da rede social, né? Que fazem isso do ponto de vista mercantil, etc e tal, político, né? Uhum. Mas você sempre vai ver o que você quer. Pô, você vai ver o que você quer, esse é o mundo ideal, né? Eu acho que a pandemia, porque as pessoas ficaram muito restritas, né? Perderam mais ainda esse contato, elas se fecharam mais ainda na rede social. Nas bolhas das redes sociais. Né? Isso proliferou, né? Inteligência artificial por trás, né? Fazendo isso tudo. É verdade. E aí, uma coisa que eu gostaria muito de discutir com o senhor antes de pensar em ter podcast é que, desde quando eu conheci o senhor, lá em 2020, que o senhor foi meu tutor de PBL, e aí o senhor, eu nem sabia que era tão loucura assim ter a gestão do hospital, o senhor nunca transpareceu desequilíbrio, estresse, o senhor é nosso tutor, e eu lembro que, agora lembrando que eu mandava meu PBL por e-mail todo desorganizado, assim, ele nunca brigou comigo, assim. E eu acho que seria... Pra mim, assim, pessoalmente, seria a coisa mais valiosa que eu poderia tomar, assim, do senhor, é esse conhecimento em relação a lidar com estresse, relação interpessoal, não ser desequilibrado, porque eu acho que tem muito a ver com imaturidade também, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como o senhor consegue ser uma pessoa com tanta temperança, assim. Eu acho que faz parte de mim. Essa é uma particularidade minha, né? E eu acho que é importante isso, né? Porque senão você não consegue se propor a fazer, né? Você imagina, porque 2020 ainda na pandemia, né? Uhum. Realmente a minha cabeça estava... Talvez tenha uma parte do meu cérebro que pensa de um jeito e a outra consegue trabalhar o outro, mas eu não tenho uma fórmula. Eu simplesmente sou assim. Eu acho que é importante, porque senão eu não vou conseguir entregar aquilo que precisa ser entregue, né? Ou fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então eu consigo dividir muito bem. É isso que é importante. Por exemplo, em casa, eu não levo nada para casa do hospital. As pessoas, é claro, na pandemia eu lembro que meus filhos ficavam preocupados comigo, porque muito provavelmente a minha afeição era uma afeição de muita preocupação. Porque a gente viveu momentos muito difíceis, muito difíceis. A humanidade viveu momentos difíceis, cada hora mudava,
e você está na responsabilidade. Tem um hospital que chegou a ter 250 leitos de Covid e não parou, né? Nós Sim. não paramos. O hospital continuou a ser o hospital que ele é e Mais teve do mais Covid. 250 leitos de Covid. Foi uma experiência que agora você olha, você fala, pô, isso aqui maravilha, que delícia, né? Que foi isso, que privilégio que foi a gente poder estar lá trabalhando. Mas o dia a dia era muito tenso, não desligava. Bom, desde então eu tenho dificuldade em dormir, né? A gente tem insônia. Grupos de WhatsApp, porque você tinha que ter comunicação rápida, né? Com as pessoas que estavam na ala Covid. Os protocolos eles mudavam rapidamente. Faltou medicamento, né? Teve uma época que não tinha anestésico, não tinha relaxante muscular. No mundo não tinha. Por conta Uhum. da intubação. No mundo, né? No começo de saída, a gente tinha as dificuldades com máscara. Não sei se vocês Uhum, lembram. uhum. Não tinha máscara, o pessoal brigava para ter máscara. Álcool em gel não tinha também, Não né? tinha álcool em gel, não tinha nada. E aí sequestravam aviões que vinham da China, lembra disso? Não. Pô, isso eu Respirador, lembro. não. Isso aí não. O avião parava nos Estados Unidos, não liberavam. Então foi uma época difícil, né? Assim, não tinha respirador, né? Graças a Deus, o hospital conseguiu ter tudo, sempre. Isso foi fruto de uma junção de pessoas. Nós temos um governante que foi fantástico, o Felício, né? Que agora é vice-governante. Fantástico. O cara foi essencial na condução da pandemia aqui de São José, né? E toda a estrutura que a cidade tem, né? Uhum. Mas voltando, né? Mas então assim, eu consigo dividir. Uhum. Até porque tá lá no PBL era gostoso para mim, Uhum. entendeu? Eu consegui, era aquele momento é que vocês não sabem, quem tá do outro lado não sabe que eu tô aproveitando mais que a pessoa. Quando eu dou uma aula, até eu tô aproveitando, Uhum. entendeu? Então eu consigo esquecer essa parte difícil do dia a dia, né? Então, um PBL, eu entrava no mundo do PBL, entrava junto com vocês, discutia e tal, e assim é. Então é uma forma que eu tenho até de escape, né? Uhum. Se você for ver, né? Porque de fato é bruto, né? A gestão é bruta, né? As responsabilidades, né? O dia a dia e tal é bruto. E nessa época foi muito tenso. Eu estava falando, meus filhos, eles olhavam o semblante, eles perguntavam, nossa, está tudo bem, né? Porque você muda até o semblante, né? Quando as coisas estão difíceis, né? Você fica pensando, como que eu vou conseguir, como que a gente vai sair dessa, né? Graças a Deus a gente saiu, né? A gente foi bem. Mas, de uma forma geral, em casa também eu procuro não levar... Então, quando eu estou em casa, que isso foi um grande ganho de estar em São José. Uhum. Em casa eu sou pai. E meus filhos viram isso, entendeu? Enquanto lá em São Paulo eu não estava em casa, né? Aqui eu consegui ser pai, sair com eles, ficar com eles, né? Então, isso foi bem produtivo. É uma particularidade que eu tenho. Mas acho que é por isso, porque eu de certa forma, eu uso esses momentos para melhorar, né? Para ficar bem, para curtir, enfim. Muito bom. Perfeito. E aí, até retomando um pouco, a gente fala, né, das decisões, acho que é um dos motivos que a gente teve a ideia de ter o podcast, era para conhecer especialidades, mas não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista da vida do profissional, né? Sim. E a gente Bem já interessante, trouxe né? algumas. Interessante. Que bom. Fico Bacana, contente é com bom. isso. E eu queria entrar um pouco nessa parte da gestão. Como que foi a preparação para a gestão? Você falou que é algo que já vinha já contigo desde São Paulo. Já vinha, Mas né? como que entra, como que você se prepara? O que que você acha que é importante na hora que você está ali? Um perfil, um estudo? Eu tenho uma coisa de liderança que eu acho que é própria minha. Uhum. Quando vem uma pergunta dessa, eu fico lembrando, eu sempre fui chefe de alguma coisa. Uhum. Desde pequeno. Eu era o cara que era chefe da turminha, que jogava bola. Aí quando eu era aluno lá do ABC, eu lembro que eu já gostava de GO e tinham maternidades. Na minha época, as maternidades privadas, elas contratavam interno para ter o interno lá
ajudando o médico e tal. E eu era o chefe de uma delas, né? Legal. Então eu me vejo sempre assim, o Uhum. cara que é. Eu acho que isso tem um pouco do meu perfil. Uhum. Então, isso é um ponto, né? Acho que lá na USP, a experiência que eu tive na USP foi um preparatório para eu ser o que eu sou hoje, Uhum. né? Porque como que aconteceu? Eu entrei como assistente, né? Como eu falei, lá tem um concurso, né? Então eu fiz concurso, passei em primeiro lugar, me tornei assistente, né? Médico assistente do staff, né? Da USP, do HC, do Hospital Universitário. E num determinado momento a gente eu fui crescendo, né? Fui assumindo uma coisa, fui assumindo outra, se foi chamando. No hospital universitário, acho que foi em 2014, não, 2004, né? Porque eu vim em 2006. 2004, o meu chefe, na época, que era o professor titular, né? Do departamento, me chamou para assumir a chefia da maternidade do hospital universitário. E ali foi uma construção de gestão, né? Assim, não tinha experiência alguma com gestão, né? Eu fui estudar gestão depois que eu vim para cá. Entendi. Aí eu já bom, quando veio o convite aqui, eu falei para a pessoa, você é louca, porque quem que me convidou, é tudo coisas da vida, né? A pessoa que me falou daqui, ela era meu braço direito no HU, era GO também, Uhum. e ela circunstancialmente trabalhava na SPDM, no outro hospital, era diretor lá. E aí eu comentei, eu tô cansado, eu tô pensando em mudar de cidade, né? Que eu falei, não, São José. Tinha amigas aqui, amigos, né? Não, São José, a SPDM está assumindo um hospital lá. Uhum. Na época eu falava SPDM e Unifesp, porque tem essa ligação da SPDM com a Unifesp, né? Tá assumindo um hospital, tal, tá precisando de um diretor. Falei, pô, diretor? Não é para mim, que diretor? Eu quero fazer plantão, né? Você consegue uns plantões para mim, PGO? Não, você vai ser diretor. E aí eu acabei conhecendo o meu chefe hoje, né? A pessoa que era chefe dele também, e recebi o convite. E a coisa foi muito natural. Estando aqui, eu senti a necessidade de estudar, Uhum. né? Porque você precisa ter algum conhecimento técnico do assunto. Aí eu fiz a minha pós-graduação, né? A especialização em administração hospitalar. Na época eu fiz lá em São Paulo, na São Camilo, que era uma, era uma faculdade bem tradicional dessa área. Então fiz essa pós, ganhei alguma experiência, fiz alguns cursos, outros de gestão, e foi aí que eu fui me preparando e a vida, né? O dia a dia, aprendendo com as pessoas, né? Eu sou um tomador de decisão Uhum. hoje, né? Porque como eu sou a pessoa que define, né, as coisas, ó, então tem uma cadeia de pessoas que trabalham na gestão e que levam as coisas mais ou menos consumadas, né? Uhum. E eu tomo decisão, é para cá, é para lá, faço também a interlocução política, né, do hospital com os entes, seja o poder público, né, seja o poder legislativo, né? Então eu faço essa interlocução também, esse meio com a imprensa, né? Às vezes, Uhum. né? Para o bem e para o mal, né? Também, às vezes, coisa boa, coisa ruim, eu que faço esse meio de campo. Mas foi um aprendizado no dia a dia, né? Acho que foi isso e é gostoso, né? É bom. O conhecimento médico eu acho fundamental, né? Porque o médico é a pessoa que toma decisões também, Uhum. né? O médico, nosso papel é muito tomar decisão, né? E esse conhecimento, para mim, foi imprescindível, né? Porque Uhum. você dirigir um hospital sem ter o conhecimento técnico, né, médico, eu acho que não fica difícil, Também acho. né? Porque é teu produto, né? Teu Uhum. produto é assistência, Se você não né? sabe dar Se você assistência, não entende o que é. isso significa, como que isso vai ser feito e tal, você fica meio pobre, né, na relação, né? E é claro,
você tem que se aperfeiçoar, porque, por outro lado, o médico não tem grande formação administrativa, a gente tem pouca visão do todo, né? A gente é muito focado, gestão econômica também tem dificuldade, né? Você, por outro lado, você está junto com outras pessoas que trabalham com você que vão te ajudar nessas áreas, né? Mas você tem que ter um conhecimento mínimo de tudo, né? Porque você toma decisão, você tem que entender bem, né? O que está sendo decidido, qual que é a possível. eh, E o que eu, que pode. eu acho, particularmente, que tem que entender o ser humano, Uhum. porque é um serviço para o ser humano, né? Para outras pessoas. Se você não entende, você não fica atento, não fica observando, que nem fica. Uma coisa que eu faço muita reflexão com a equipe nossa, essa coisa da rede social, o que que nós temos que mudar para poder estar dentro de um perfil adequado para essas pessoas que buscam hospital. Então, como eu falei, uma das coisas que a gente entende hoje é que as pessoas não vão só para se tratar no É a hospital, experiência. elas vão passar uma experiência. Então, você tem que preparar tudo para isso, né? Desde a estrutura, enfim, o tempo Atendimento que ela mesmo, né? fica lá, não é só você salvar a vida. Uhum. Isso é difícil, porque são coisas que são diferentes, né? Sim. A preocupação sempre é assim, será que se eu fizer muito frufru, eu não vou deixar de salvar a vida? Uhum. Mas é Então isso. você tem que ter times diferentes, porque isso é a questão do bastidor de olhar o hospital, né? Você tem que ter aquele time que salva a vida, Sim. médico, enfermagem, e tem que ter outras pessoas olhando todo esse outro lado da experiência das pessoas, do acompanhante. Uma coisa que a gente aprendeu muito na pandemia foi o quão é importante a família das pessoas, Uhum. que é uma coisa que eu não aprendi tanto, sabe? A gente falava assim, relação médico-paciente. Não é só médico-paciente. Essa questão paciente é um nome muito maior. Uhum. Porque você tem família, às vezes você não tem só uma família, você tem várias famílias. Uhum. Então, essas pessoas, a gente montou um time com psicólogo também, para fazer o link entre as pessoas, porque as pessoas, como que a gente observou a importância da família, né? As pessoas ficavam isoladas no hospital, Uhum. sem contato. Tá, tá. Então, e você tem um mundo de desespero fora. Como que você leva informações? Como que você faz com que essas pessoas, né, entendam, fiquem mais confortáveis? Tudo isso a gente teve que pensar. Fizemos uma série eh, de tele, né? Fizemos conversa quando ele estava, ou então passava informação por telefone, Uhum. ou então tinha o psicólogo que fazia, alguns casos a pessoa entrava, casos especiais a gente colocava roupa na pessoa, ela entrava. Uhum. Então, aprendemos muito a importância da família. A importância que é uma coisa que nós não podemos, como médico, deixar de olhar. Isso a gente peca. Uhum. Sim. E aí cria atrito. E aí fica difícil a vida da gente. Veja, isso é uma coisa que eu tento facilitar a vida do dia a dia. Então, criar atrito é problema para nós Uhum. mesmos, Com não é? certeza. Então a gente Sim. tem que tentar. E vocês vão ver, tem gente que parece que quer criar atrito, né, no dia a dia e tal, Sai de casa com o intuito, né? mas isso atrapalha a vida, torna a vida mais difícil, Sim. não é? Então, se você facilitar um pouco, e aí no dia a dia, né, da medicina, é isso, você tem que entender que tem a família, você vai ter que conversar com a família também, explicar. Às vezes tem mais que uma família, Sim. Sim. tem mais que uma família, tem o filho, tem a tia, tem que entender isso, que não é só necessariamente aquela pessoa. Porque às vezes eu vejo muito problema desse tipo de Uhum. comunicação, né, no hospital. Às vezes você olha, a pessoa tá, não, tô tranquila. Mas tem uma mãe, um pai, morrendo de preocupação, Uhum. que Sim. não está entendendo, né, o que está acontecendo, tal. Então, isso é uma coisa muito importante de a gente ter, né, como premissa. Eu acho que a pandemia, eu particularmente aprendi muito nisso Uhum. daí, muito nisso, que é importante.
Acho que a gente já tá chegando no fim da nossa conversa, mas eu acho que pelo menos... Passou rápido, hein? Sim, com Passou certeza. rápido. A minha perspectiva do que eu consigo enxergar agora é que, sei lá, talvez quando a gente é jovem a gente não consegue ver a longo prazo, assim, mas eu vendo a vida do senhor, assim, parece que tudo caiu como uma luva, assim, sabe? Parece que o senhor tava no exato momento certo, no ponto certo, e aí o senhor veio pra cá com as habilidades, e aí foi se desenvolvendo e tudo mais, e no final das contas, eu acho que quando uma história dá certo, que é o que eu vejo na vida do senhor, parece que quem passa por essa história, ou faz parte dessa história, é privilegiado. A gente é privilegiado de ser seu aluno, essa cidade é privilegiada de ter o senhor como gestor do principal hospital aqui. É, enquanto o senhor estava falando, eu estava viajando, assim, e, sei lá, ficando muito grato por esse momento mesmo. Eu acho que hoje foi um episódio que eu fui feliz, assim, de ouvir. Uhum. Não sei. O episódio pra mim eu achei extremamente interessante porque eu gosto dessa parte de gestão, né? Só que eu fico meio na dúvida, será que é pra mim ou não, né? Então, eu queria tirar um monte de dúvida mais técnica aqui, eu não Ah, sei nem mano. se seria tão interessante pro pessoal que tá ouvindo, então tive que me controlar um O pouco hospital está mais, né? sempre aberto, né? O hospital é uma grande escola, né? Nem brinca que eu não vou sair de lá. É uma escola de. Eu acho que um hospital, né? Por conta de todo o fluxo de coisas que Uhum. tem, de gente, de sentimentos, né? Uhum. É uma escola de vida, né? Um hospital. É. É uma escola importante. Agora, eu tive sorte na vida. Uhum. Eu sou um grande sortudo. Por tudo que eu passei, pelas pessoas que eu encontrei, pela posição que eu tenho. Acho que é isso. Eu acho que a gente procura, né? Sim. Mas eu tive sorte, sim. Também Sim. construiu, sou um pouco da sua sorte, sem dúvida alguma. Ninguém se mantém Não, do se a jeito que se gente manter. constrói errado, não vai, né? Exatamente. Mas, sei lá, a vida também tem dessas coisas. Você tem que. O que que acontece na vida da gente, que eu acho? Ela tem momentos de decisão. Sim. Você vai para um lado ou vai para outro. Uhum. E aí a vida te leva para um lado ou para outro, né? E eu acho que eu soube entrar no caminho certo, né? Sempre que ele apareceu, pelo menos até hoje. Uhum. Perfeito. Muito bom. Então, queria agradecer de coração ter aceito o convite. Queria até expor, assim, quão solícito você foi quando a gente fez o convite para você. Ah, é um prazer Nossa, aqui para aquilo lá mim. me pegou de surpresa, porque eu falei, pô, o Maganha deve ter uma agenda ferrada por conta do hospital, deve ser difícil. Vou tentar convencer ele, mas não precisou nem um pouco de convencimento. Foi logo na primeira conversa, já Ah, mas foi, só já tá aqui ganha marcamos. encher uns anos de vida, né? De bater um papo Que é isso, gostoso. imagina a Isso que é gente, bom, então. né? Bom, Imagina a bom. gente, Com como que certeza. valeu pra gente. Então, espero que todo mundo tenha gostado, do mesmo jeito que eu gostei. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Foi extremamente interessante e importante pra mim. Eu adorei mesmo o episódio, adorei que você tenha vindo. E é isso. É Ah, isso. pode chamar, estamos aí, viu, gente? Perfeito, Vamos. perfeito. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, estar com vocês, estar dando aula, né? É muito bom, muito Acho que a bom. gente é muito privilegiado de ter Com você no certeza. nosso caminho. Com certeza. Não é só a medicina que a gente aprende contigo, de verdade mesmo. Ah, Então, acho que é obrigado, um obrigado. privilégio enorme e espero que continuemos tendo esse privilégio Com aí pelos certeza. próximos anos. Era isso que eu tava pensando, que a gente possa encontrar o senhor ainda mais, né? Nesses próximos semestres, talvez não como dando aula, assim, semanalmente, mas, não sei, talvez na vivência do hospital, em Uhum. algum rolê boêmio, assim, Ah, né? quer saber? Já tem até estagiário de administração hospitalar lá, né? De Opa, gestão, se hein? precisar, se tiver querendo aí, É, só não vamos durmo. criar esse internato de Vou falar pra você, gestão, não durmo mesmo. Se essa precisar, 2 horas disciplina, da né? manhã, tô lá, viu? Brinca não. Não, mas é sério, eu adoro ambiente hospitalar. Eu sei que talvez mais pra frente isso pese um pouco nas minhas escolhas, mas ambiente hospitalar eu gosto. Com tudo que ele vem junto, que é o que você falou, é momento de angústia, às vezes também é momento de alegria, mas eu acho que tudo isso torna o hospital o ambiente que ele é. E gerir isso não é fácil. É uma coisa que eu sempre tive pra mim, que seria um desafio que se eu tivesse na minha vida que eu queria abraçar, né? Então, realmente eu gosto do ambiente e esse papo pra mim aqui foi Que perfeito bom, que bom. visualizando o Legal, futuro. legal. Professor, muitíssimo obrigado. Obrigado a Viu? vocês, viu? Valeu. É Valeu, isso. né? Muito obrigado, professor. Obrigadão, obrigadão. Chegamos ao fim. Valeu. É isso. É isso.